Sob o peso da fama, Ronaldo deixou para trás o único homem que nunca duvidou dele, até que uma trêmula nota manuscrita o colocou cara a cara com seu maior arrependimento. O sol de Miami estava baixo, lançando uma névoa dourada sobre as torres de vidro da cidade, mas dentro da elegante cobertura de Cristiano Ronaldo, a luz parecia mais fraca. Ele estava sentado em um balcão de mármore, seus dedos traçando as bordas de um envelope gasto. A carta dentro, rabiscada com tinta trêmula, havia chegado dias atrás, deslizando para sua caixa de correio como um fantasma do passado. Ronaldo, a lenda do futebol cujo nome iluminava estádios, sentiu o peito apertar ao ler a primeira linha novamente. Você se lembra de mim? As palavras ardiam, agudas como um pênalti perdido. Elas vinham de James Carter, um homem cujo rosto Ronaldo não imaginava há anos, mas cuja voz ecoava em sua mente, áspera, calorosa, sempre firme. James havia sido seu motorista naqueles primeiros dias em Miami, quando Ronaldo era apenas um garoto magro com grandes sonhos e um par de chuteiras surradas. Naquela época, o velho Chevy de James roncava pelas ruas secundárias da cidade, levando um Ronaldo adolescente para os campos de treinamento sob a luz bruxuleante dos postes. James não se limitava a dirigir. Ele ouvia, aconselhava, acreditava no garoto que jurou que faria sucesso. Agora, James estava trancado em uma penitenciária da Flórida, esquecido pelo mundo, mas não por Ronaldo. Não mais. A carta tremia nas mãos de Ronaldo. James escreveu sobre dificuldades, sobre uma vida desfeita pela pobreza, sobre um roubo desesperado que o colocou atrás das grades. Não peço piedade, escrevera, só para saber se você se lembra. Os olhos de Ronaldo ardiam. Ele se lembrava. Lembrava-se de James esperando na chuva, com o motor em marcha lenta, enquanto Ronaldo corria pelos campos lamacentos. Lembrava-se da garrafa térmica de café que James compartilhava nas manhãs frias, das histórias de sua própria juventude em Overtown, do jeito como batia no ombro de Ronaldo e dizia: "Garoto, você vai brilhar." Mas a fama havia levado Ronaldo como um maremoto. Os jatos particulares, os patrocínios, as multidões aos berros. Tudo isso havia construído um muro entre ele e as pessoas que o conheciam antes dos holofotes. James havia desaparecido naquela sombra, um nome que Ronaldo não pronunciava há décadas. A culpa o consumia, pesada como ferro. Ele dobrou a carta, guardou-a no bolso e tomou uma decisão. Precisava ver James. Precisava consertar aquilo. Calma. Se você está animado para esta história, curta o vídeo, deixe um emoji de coração nos comentários e inscreva-se. Há uma grande revelação esperando por você na linha de chegada. A prisão pairava nos limites da cidade. Uma fortaleza cinzenta agachada sob um céu turvo. Ronaldo puxou o boné preto para baixo, o moletom com capuz bem fechado, na esperança de escapar dos olhares curiosos dos guardas e detentos. Sua assistente, Mia, havia organizado a visita discretamente, sem imprensa, sem alarde. Não se tratava de manchetes. Tratava-se de uma dívida que ele tinha, uma que não podia pagar com dinheiro ou troféus. O estacionamento estava rachado, coberto de pontas de cigarro, e os tênis de Ronaldo rangiam contra o cascalho enquanto ele se aproximava do portão. Um guarda de ombros largos e rosto impassível verificou sua identidade e então parou. "Você é aquele." "Ronaldo, não é?" murmurou, estreitando os olhos. Ronaldo assentiu, oferecendo um sorriso forçado. "Só estou aqui para ver uma pessoa." O guarda, cujo crachá dizia Tom, suavizou-se um pouco, mas seu olhar permaneceu, como se tentasse reconciliar o ícone global com o homem parado à sua frente, vestido como se estivesse fugindo de paparazzi. Lá dentro, o ar estava denso de desinfetante e desespero. Portas de aço se fechavam com um estrondo atrás de Ronaldo, cada uma o aprisionando em um mundo que ele nunca conhecera. Os corredores eram estreitos, ladeados por luzes fluorescentes bruxuleantes que zumbiam como moscas presas. Guardas o observavam passar, alguns sussurrando, outros com olhares vazios. O coração de Ronaldo batia forte. Ele não estava nervoso com o lugar.
Já havia enfrentado multidões hostis em arenas lotadas, mas com o que encontraria ao ver James? Será que o homem de quem se lembrava ainda estaria lá? Ou será que os anos, as grades, a vergonha o haviam esculpido em outra pessoa? Mia caminhava ao lado dele, os saltos batendo suavemente, o rosto calmo, mas alerta. Ela estava com Ronaldo há anos, gerenciando sua agenda, protegendo-o do caos, mas aquilo era diferente. Ela sentia o peso disso, a maneira como seu maxilar se apertava, a maneira como suas mãos se remexeram. Você está bem? Ela sussurrou. Ele não respondeu, apenas assentiu, os olhos fixos na porta à frente. Antes de entrar, Ronaldo parou em uma pequena sala de espera, onde uma mulher estava sentada sozinha, com as mãos entrelaçadas no colo. Ela tinha uns 50 anos, o cabelo com mechas grisalhas, os olhos avermelhados, mas ferozes. Era Lisa, a irmã mais nova de James, que concordara em se encontrar com Ronaldo antes da visita. Ela se levantou ao vê-lo, com a postura rígida, como se estivesse se preparando para uma briga. Você está atrasado, disse ela, com a voz áspera, mas trêmula. Ronaldo estremeceu. Desculpe. Trânsito. Era uma desculpa esfarrapada, e ambos sabiam disso. Lisa o estudou, seu olhar cortando a fama, o charme, o exterior polido. Ele fala de você, sabia? Disse ela, mais suavemente agora. Mesmo agora preso, ele se orgulha de você. Diz que sempre soube que você conseguiria. A garganta de Ronaldo se apertou. Ele não merecia esse orgulho. Não depois de esquecer James. Não depois de deixar o homem que o carregara durante a juventude escapar. Lisa sentou-se novamente, as mãos alisando a calça jeans surrada. Ela contou a Ronaldo sobre a vida de James depois que perderam o contato. Os biscates, o despejo, a fome que o levou a roubar de uma loja de conveniência, um pão, um pacote de fraldas para a neta, Emma. Ele não é um homem mau, disse Lisa, com a voz embargada. Ele só quebrou. A vida o quebrou. Ronaldo ouvia, de cabeça baixa, cada palavra soando como um soco. Ele via James em sua mente, não o homem quebrado que Lisa descreveu, mas aquele que riu de suas piadas ruins, que dirigiu em meio a tempestades para levá-lo ao treino, que o tratou como um filho. Eu deveria ter estado lá, murmurou Ronaldo, quase para si mesmo. Lisa olhou para ele com os olhos se suavizando. Você está aqui agora. Isso é alguma coisa. O guarda Tom apareceu na porta, com as chaves tilintando. Acabou o tempo de espera. Está pronto? Ronaldo assentiu, mas seus pés pareciam presos ao chão. Lisa tocou seu braço, um pequeno gesto, quase maternal. Ele é frágil, alertou. Não prometa o que não pode cumprir. Ronaldo a encarou, a voz baixa, mas firme. Não vou. Ele seguiu Tom por outro corredor, as paredes se fechando, o ar ficando mais pesado. A sala de visitas era pequena, estéril, com uma mesa de metal arranhada presa ao chão. Uma única janela, gradeada e manchada, deixava entrar um raio de luz cinzenta. Ronaldo estava de pé ao lado da mesa, com as mãos nos bolsos, esperando. A porta se abriu com um rangido, e lá estava James. Ele entrou arrastando os pés, o macacão laranja solto no corpo, os ombros outrora largos curvados. O cabelo estava grisalho, o rosto marcado por anos de preocupação, mas os olhos, aqueles eram os mesmos. Escuros, calorosos, com uma centelha que não havia se apagado completamente. James congelou ao ver Ronaldo, com os lábios entreabertos como se não pudesse confiar na própria visão. Ronaldo prendeu a respiração. Ele havia se preparado para aquele momento, ensaiado as palavras em sua cabeça, mas agora elas desapareciam. Tudo o que ele podia fazer era dar um passo à frente, abrindo os braços. James hesitou, depois se moveu, e eles se encontraram em um abraço que parecia o de um lar. Não foi o abraço rápido de companheiros de equipe em campo. Foi longo, apertado, cheio de desculpas e gratidão não ditas. Ronaldo sentiu as costelas de James através do tecido fino. Sentiu o tremor em seu corpo e seus próprios olhos arderam. Você veio, sussurrou James, com a voz áspera, quase incrédula. Ronaldo se afastou, com as mãos nos ombros de James,
olhando em seus olhos. Desculpe, cara. Desculpe mesmo. Sentaram-se do outro lado da mesa, o metal frio entre eles em forte contraste com o calor do reencontro. James mantinha as mãos cruzadas, os dedos tremendo, como se não soubesse o que fazer com elas. Ronaldo inclinou-se para a frente, sem boné, o rosto aberto, vulnerável de um jeito que o mundo raramente via. Recebi sua carta, disse ele. Isso me atingiu profundamente. James assentiu, baixando o olhar. Não pensei que você fosse ler. Imaginei que você tivesse seguido em frente. Ronaldo balançou a cabeça, a voz firme. Eu nunca te esqueci, James. Eu só me perdi. A fama, a vida, isso te afasta. James olhou para cima, um leve sorriso repuxando os lábios. Você não precisa explicar, garoto. Eu te vi na TV, vi você marcar aqueles gols. Fiquei orgulhoso. A palavra orgulho rachou algo em Ronaldo. Ele não se sentia digno disso, não quando James estava sentado ali, enjaulado, enquanto vivia no luxo. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma folha de papel dobrada. Escrevi uma coisa para você, disse ele, deslizando-a sobre a mesa. Não é grande coisa, mas é do coração. James pegou a carta com as mãos trêmulas, mas não a abriu. Apenas a segurou, como se fosse algo sagrado. Em seguida, Ronaldo tirou uma pequena foto, com as bordas desgastadas pelos anos guardadas em uma gaveta. Mostrava um Ronaldo adolescente, sorrindo com uma camisa suada, com James ao lado, o braço em volta dos seus ombros, ambos rindo após o primeiro grande jogo de Ronaldo. Encontrei isso nas minhas coisas antigas, disse Ronaldo, com a voz rouca. Achei que você deveria ficar com ela. James olhou para a foto, com os olhos marejados. Meu Deus, olhe para nós, murmurou. Achávamos que podíamos conquistar o mundo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não desconfortável. Era o tipo de silêncio que guardava lembranças. Passeios noturnos, sanduíches compartilhados, sonhos narrados sob um céu estrelado. Ronaldo o quebrou com a voz suave. Você me levou para aqueles testes, James. Você esperou horas, nunca reclamou. Você acreditou em mim quando eu não acreditava em mim mesmo. James balançou a cabeça, enxugando os olhos com as costas da mão. Você era um bom garoto, Ronaldo. Aposto que ainda é. Ronaldo se aproximou, a voz urgente. Eu vou te ajudar, ok? Custe o que custar. Você não vai ficar aqui. O sorriso de James desapareceu, substituído por um olhar cauteloso. Não faça promessas que não pode cumprir, filho. Já ouvi muitas. O maxilar de Ronaldo se contraiu. Ele queria discutir, insistir, mas o aviso de Lisa ecoou em sua mente. Em vez disso, estendeu o braço sobre a mesa e segurou a mão de James. Eu não sou eles, James. Eu te devo uma. O guarda Tom bateu à porta, sinalizando que o tempo estava quase acabando. O coração de Ronaldo afundou. Ele não estava pronto para ir embora, ainda não. Levantou-se e puxou James para outro abraço, desta vez mais forte, como se pudesse despejar todo o seu arrependimento e determinação nele. Eu já volto, disse ele, com a voz embargada. James assentiu, apertando a carta e a foto contra o peito. Se cuida, garoto, disse ele, com a voz quase um sussurro. Ronaldo saiu, a porta batendo atrás dele, o som ecoando em seus ossos. Lá fora, o ar parecia mais leve, mas o coração de Ronaldo estava pesado. Mia esperou perto do carro, com uma expressão interrogativa no rosto. Como foi? Perguntou. Ronaldo não respondeu, apenas subiu no banco do motorista, encarando as paredes da prisão. Lisa emergiu, com um olhar mais suave. Você se saiu bem lá dentro, disse ela. Ele não sorria assim há anos. Ronaldo assentiu, mas as palavras não aliviaram a dor. Ele ligou o motor,
o zumbido preenchendo o silêncio. Enquanto dirigia de volta para o horizonte cintilante de Miami, as palavras da carta queimavam em sua mente. Você se lembra de mim? Ele se lembrava, e nunca mais esqueceria. Naquela noite, em sua cobertura, Ronaldo sentou-se sozinho, com as luzes da cidade se espalhando lá embaixo. Ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Mia. Encontre o melhor advogado. Vamos tirar James. Então, ele se recostou, a foto dele e de James ainda vívida em sua mente. Isso era só o começo. Ele já havia decepcionado James uma vez, mas não o decepcionaria novamente. O garoto do banco de trás do Chevy agora era um homem com o poder de mudar vidas, e estava pronto para começar com aquela que havia mudado a sua. O horizonte de Miami brilhava do lado de fora da cobertura de Ronaldo, mas por dentro, seu mundo parecia menor, mais nítido, focado em um único nome: James Carter. Ele estava sentado à sua mesa, a carta de James guardada em uma gaveta, as palavras ainda pesadas em seu peito. A visita à prisão o abalou, não apenas por causa da estrutura frágil de James ou das grades frias entre eles, mas porque forçou Ronaldo a encarar sua própria ausência. Ele havia deixado James para trás, arrastado pelo turbilhão da fama, e agora a culpa o atormentava como uma pedra no estômago. Ele não podia desfazer o passado, mas podia agir agora. Seu telefone vibrou, o nome de Mia piscando na tela. Encontrei alguém, disse ela com a voz ríspida. Sarah Bennett, advogada de defesa de primeira linha. Ela está livre amanhã. Ronaldo assentiu para si mesmo, com o maxilar tenso. Arranje tudo. Ele desligou, olhando para a cidade abaixo, suas luzes se borrando em raios dourados. James merecia mais do que uma carta e uma foto. Ele merecia uma saída, uma chance de respirar ar puro novamente. Ronaldo recostou-se, as lembranças inundando a mente. O Chevy de James chacoalhando pelas noites úmidas de Miami. O rádio crepitando com hip-hop old school. A risada rouca de James enquanto provocava Ronaldo por causa de suas pernas magras. Você precisa comer mais, garoto, dizia ele, jogando-lhe uma barra de granola do porta-luvas. Aqueles passeios não eram apenas passeios, eram lições de coragem, de lealdade, de acreditar em algo maior do que você mesmo. Ronaldo tinha chegado ao topo, mas James? James tinha sido abandonado à própria sorte. Na manhã seguinte, Ronaldo encontrou Sarah Bennett em um café tranquilo no centro da cidade, longe das lentes dos paparazzi. Sarah estava elegante, seu terno impecável, seus olhos examinando Ronaldo como se estivesse avaliando uma testemunha. Eu li o arquivo de James Carter, disse ela, deslizando uma pasta sobre a mesa. Um pequeno furto, mas as circunstâncias, pobreza, uma neta doente, deveriam ter garantido clemência. O sistema falhou com ele. Os dedos de Ronaldo apertaram sua caneca de café. Você consegue tirá-lo daqui? Sarah inclinou a cabeça, a voz firme. Eu posso tentar. Bom comportamento, superlotação e uma testemunha de caráter forte podem pressionar por uma libertação antecipada, mas vai levar tempo. Os olhos de Ronaldo não vacilaram. Eu pago por tudo. Custas judiciais, terapia, o que ele precisar. Sarah ergueu uma sobrancelha, não se impressionando facilmente. Você está falando sério sobre isso? Não era uma pergunta. Ronaldo se inclinou para a frente com a voz baixa. Ele estava lá quando eu não era ninguém. Devo uma a ele. Sarah assentiu, anotando. Começo hoje. Mas você precisa saber que a saúde mental de James é frágil. A prisão o está desgastando. Ronaldo sentiu um aperto no peito. Ele viu o rosto de James novamente. Aqueles olhos cansados, aquela tênue centelha de esperança. Ele não a deixaria se apagar. De volta à prisão, Ronaldo retornou para outra visita, desta vez com um plano. O ar estava tão pesado quanto antes, as luzes fluorescentes tão fortes quanto antes, mas ele se movia com determinação. Tom, o guarda da última vez, assentiu com um aceno de cabeça, um brilho de respeito nos olhos. Ele anda falando de você, disse Tom, destrancando a porta da sala de visitas. Diz que você é o cara.
Ronaldo não respondeu, mas as palavras soaram fundo. Lá dentro, James esperava sentado, seu macacão laranja em forte contraste com o homem de quem Ronaldo se lembrava. Ele parecia um pouco melhor hoje, os ombros menos caídos, os olhos mais brilhantes. Não pensei que você voltaria, disse James, com um meio sorriso nos lábios. Ronaldo sentou-se à sua frente com as mãos entrelaçadas. Eu disse que voltaria. Ele deslizou um cartão de visita sobre a mesa. O nome de Sarah Bennett em negrito. Ela é sua advogada agora. A melhor de Miami. Ela está trabalhando no seu caso. James encarou o cartão, os dedos hesitando antes de pegá-lo. Por que você está fazendo isso, Ronaldo? Você não me deve nada. A voz de Ronaldo era firme, quase feroz. Você me levou a todos os testes, James. Ficou até tarde, nunca reclamou. Você acreditou em mim. Isso não é nada. Os olhos de James brilharam, mas ele desviou o olhar, o maxilar tenso. Eu errei, cara. Roubei para minha neta, Emma. Não queria que ela passasse fome. Ronaldo se aproximou, a voz mais suave. Você não é seu erro, James. Você é o cara que me levou para o campo. E eu vou te tirar daqui. Flashbacks atingiram Ronaldo com força enquanto ele estava sentado ali. Viu James no Chevy, parando para deixar um Ronaldo adolescente praticar dribles em um terreno deserto, gritando gorjetas da janela. Lembrou-se da noite em que James o levou para um teste crucial a 2 horas de distância, com o ar-condicionado quebrado e os dois suando nas camisas. Você consegue, garoto, dissera James, entregando-lhe uma garrafa d'água. Mostre a eles do que você é feito. Aquele teste chamou a atenção de um olheiro, o primeiro passo para o estrelato de Ronaldo. James estivera lá, torcendo da lateral do campo, com um sorriso orgulhoso no rosto. Agora, naquele quarto estéril, Ronaldo sentia o peso daqueles momentos. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou outro pequeno presente, um chaveiro gasto em formato de bola de futebol que James lhe dera anos atrás. Encontrei isso na minha velha bolsa de ginástica, disse Ronaldo, deslizando-o pela mesa. Você me disse que era para dar sorte. Os dedos de James se fecharam em volta dele, o olhar distante. Achei que você tinha jogado fora, murmurou. Ronaldo balançou a cabeça. Fiquei com ele esse tempo todo. Agora é seu de novo. A mão de James tremeu, e por um momento, nenhum dos dois falou. O silêncio era denso de histórias compartilhadas, de arrependimentos e esperanças entrelaçados. Do lado de fora da prisão, Ronaldo encontrou Lisa novamente, desta vez em um restaurante perto de seu apartamento em Overtown. O lugar cheirava a ovos fritos e café queimado, com as cabines de vinil rachadas, mas aconchegantes. Lisa tomou um gole de chá, com o olhar cauteloso, mas menos hostil. Ele me contou sobre o advogado, disse ela. Disse que você vai pagar por tudo. Ronaldo assentiu, pegando um prato de batatas fritas que não havia tocado. É o mínimo que posso fazer. Lisa o observou, com a voz suavizando. Você sabe sobre Emma, a filha dele? Ronaldo balançou a cabeça e Lisa suspirou, pegando o celular. Ela lhe mostrou uma foto, uma garota, talvez 16 anos, com os olhos escuros de James e um sorriso cauteloso. Ela está com raiva, disse Lisa. Culpa James por deixá-la. Mora comigo agora, mas está... perdida. O coração de Ronaldo afundou. Ele não sabia que James tinha uma filha, não tinha pensado em perguntar. Posso conhecê-la? Perguntou. Lisa hesitou, depois assentiu. Ela é durona, mas talvez te ouça. Ela adora futebol. Os lábios de Ronaldo se contraíram num pequeno sorriso. Então temos algo em comum. O encontro com Emma aconteceu dias depois em um centro comunitário, onde crianças jogavam futebol improvisado em uma quadra desgastada. Emma estava de pé, afastada, de braços cruzados, o moletom escondendo metade do rosto. Lisa os apresentou, mas Emma mal olhou para Ronaldo, com o queixo cerrado. Ouvi dizer que você está ajudando meu pai, disse ela com a voz monótona.
Por quê? Você é famosa. Você não precisa dele. Ronaldo se agachou ao seu lado, com uma voz gentil. Seu pai me ajudou quando eu tinha a sua idade. Me levou a todos os treinos. Acreditou em mim. Devo tudo a ele. Os olhos de Emma piscaram, mas ela deu de ombros. Ele me abandonou. Foi preso. O que isso diz sobre ele? Ronaldo sentiu a dor nas palavras dela. Viu a dor por trás delas. Ele cometeu um erro, Emma. Mas ele te ama. Ele estava tentando cuidar de você. Ela desviou o olhar, seus tênis arrastando no asfalto. Ronaldo tirou uma bola de futebol da bolsa e a rolou em sua direção. Quer jogar? 1 contra 1. Se você marcar, eu respondo a qualquer pergunta que você tiver. Os olhos de Emma brilharam. Uma centelha de desafio. Eles jogaram, seus movimentos rápidos e ferozes, e quando ela marcou, sorriu, apesar de tudo. Por que você se importa com ele agora? Perguntou ela, ofegante. Ronaldo pegou a bola, com a voz firme. Porque ele nunca deixou de se importar comigo. De volta à prisão, Ronaldo soube de um show de talentos que os detentos estavam organizando. Uma rara oportunidade para compartilharem algo humano em um lugar que o despojava. James havia se inscrito, surpreendendo a todos. Ronaldo obteve permissão especial para comparecer, sentando-se no fundo com Tom, que se tornaram aliado. A sala estava lotada, detentos e guardas ombro a ombro, o ar vibrando com uma energia nervosa. James subiu ao palco, com as mãos tremendo enquanto segurava um violão emprestado de um guarda. Cantou uma música que havia composto, com a voz rouca, mas firme, a letra sobre cair, se levantar e encontrar luz na escuridão. A garganta de Ronaldo se apertou enquanto ouvia, as palavras cortando profundamente. James não estava cantando apenas para si mesmo. Ele estava cantando para cada homem naquela sala, para cada alma que o mundo havia esquecido. Quando terminou, a sala explodiu em aplausos, até mesmo os guardas aplaudindo. Ronaldo ficou de pé, com os olhos marejados, batendo palmas com mais força do que todos. James encontrou seu olhar e, por um momento, eles estavam de volta ao Chevy, apenas um garoto e seu motorista, sonhando alto. Naquela noite, Ronaldo não conseguiu dormir. Andava de um lado para o outro na cobertura, as luzes da cidade zombando de sua inquietação. A música de James havia despertado algo, uma visão maior do que a liberdade de um homem. Ligou para Mia, com a voz urgente. Quero fazer mais, não só por James, mas por outros como ele. Mia, acostumada com suas ideias noturnas, ouviu pacientemente. Do que estamos falando? Perguntou. Os olhos de Ronaldo ardiam de determinação. Um programa, empregos, casas e segundas chances para os que saem da prisão. Quero começar aqui, em Miami. Mia fez uma pausa e riu baixinho. Você não faz coisas pequenas, faz? Ronaldo não riu. James me deu tudo. Eu vou retribuir. No dia seguinte, encontrou-se com Sarah novamente, desta vez com um novo pedido. Encontrar uma maneira de fazer da libertação de James um trampolim para algo maior. Sarah assentiu, os olhos brilhando de respeito. Você está construindo um legado, Ronaldo, não apenas em campo. Ele não respondeu, mas as palavras dela ficaram gravadas. Ele não estava apenas salvando James, ele estava se redescobrindo. Semanas depois, Ronaldo visitou James novamente, desta vez com novidades. Sarah está insistindo para ser liberada antecipadamente, disse ele sentado do outro lado da mesa de metal familiar. E quando você sair, tem um emprego esperando. Na minha academia de juniores, você vai ajudar crianças como eu ajudei. Os olhos de James se arregalaram, a descrença estampada em seu rosto. Eu? Eu não sou ninguém, Ronaldo! Ronaldo se inclinou para a frente, sua voz firme. Você é o cara que me trouxe até aqui, James. Você é alguém para mim. James agarrou o chaveiro que Ronaldo lhe dera com os nós dos dedos brancos. Eu não mereço isso, sussurrou. Ronaldo balançou a cabeça. Você merece mais do que imagina. Enquanto se abraçavam para se despedir, Ronaldo sentiu uma mudança, não apenas em James, mas em si mesmo.
Ele não era mais o garoto no banco de trás, perseguindo sonhos. Era um homem com o poder de elevar os outros, e não o desperdiçaria. Lá fora, o sol de Miami brilhava forte, mas a mente de Ronaldo já estava no futuro. Um futuro onde James e homens como ele poderiam caminhar livres, de cabeça erguida, com uma chance de recomeçar. O amanhecer em Miami era suave, um brilho pálido se esgueirando pelo horizonte, enquanto Ronaldo estava sentado no banco do motorista de um sedã modesto estacionado em frente aos portões da prisão. Sem comitiva, sem câmeras, apenas ele, com as mãos agarrando o volante, o coração batendo forte com uma mistura de expectativa e determinação. Hoje era o dia em que James Carter sairia livre, um dia pelo qual Ronaldo lutara desde que chegara a primeira carta, um soco no estômago. Sarah Bennett, a advogada, fizera milagres. Bom comportamento, um juiz compreensivo e a influência silenciosa de Ronaldo garantiram a libertação antecipada de James em liberdade condicional. O ar estava carregado de umidade, do tipo que gruda na pele, mas Ronaldo mal notava. Seus olhos estavam fixos no pesado portão de aço, esperando que ele se abrisse com um rangido. Ele já estivera ali antes, na sala de visitas estéril, com o peso das grades entre eles, mas aquilo era diferente. Era liberdade, não uma promessa, mas uma realidade. Pensou no rosto de James durante a última visita, no brilho nos olhos quando Ronaldo lhe contou sobre o emprego na academia de juniores, a casa que o aguardava, a chance de rever a filha, Emma. Tem certeza disso, Ronaldo? Perguntou James, com a voz trêmula de dúvida. Ronaldo apertou sua mão, firme e seguro. Nunca tive tanta certeza de nada. Agora, quando o portão começou a ranger, Ronaldo prendeu a respiração. Era isso. James saiu, sua silhueta esguia contra a luz da manhã, uma mochila pendurada no ombro. Usava roupas simples, camiseta cinza, calça jeans, tênis, doadas pelo time de Ronaldo, mas se portava com uma dignidade silenciosa que nenhum macacão de presidiário conseguiria apagar. Parou, olhando de soslaio para o sedã, e então congelou ao ver Ronaldo sair. Por um instante, nenhum dos dois se moveu, a distância entre eles preenchida com anos de ausência, arrependimento e, agora, redenção. O sorriso de Ronaldo quebrou o silêncio, largo e despreocupado, o tipo de sorriso que ele raramente mostrava ao mundo. "Pronto para ir, irmão?" chamou ele, com a voz carregada de emoção. O rosto de James se abriu em um sorriso, seus olhos brilhando, e ele caminhou para a frente, devagar a princípio, depois mais rápido. Eles se encontraram no meio do caminho, colidindo em um abraço que parecia um retorno ao lar. Ronaldo sentiu os ombros de James tremerem, sentiu o peso da liberdade em seu aperto firme. "Você não precisava vir", murmurou James, recuando, com a voz áspera. Ronaldo riu, batendo no ombro. "Como se eu fosse deixar qualquer outra pessoa te levar para casa." James balançou a cabeça, deixando escapar uma risada incrédula, e eles entraram no carro, o motor zumbindo enquanto deixavam para trás as paredes cinzentas da prisão. A viagem até a nova casa de James foi tranquila no início, a cidade despertando ao redor, caminhões de entrega roncando, corredores serpenteando pelas ruas ladeadas de palmeiras, o oceano brilhando ao longe. James olhava pela janela, as mãos entrelaçadas no colo, o chaveiro que Ronaldo lhe dera balançando nos dedos. "Parece um sonho", disse ele suavemente. "Tudo isso, o sol, o ar, você aqui. Estou sempre esperando para acordar." Ronaldo olhou para ele, com a voz suave. "É real, James. E é só o começo." Ele percorreu Overtown, onde James havia crescido. As ruas uma mistura de murais desbotados e cafés novos. A casa que Ronaldo havia arranjado era modesta, mas robusta. Um bangalô térreo com uma pequena varanda, pintura nova e um gramado na frente. Por dentro, era mobiliada com simplicidade. Um sofá, uma mesa de cozinha, uma cama com lençóis limpos. No criado mudo estava a foto emoldurada que Ronaldo dera a James. Aquela foto deles depois do primeiro grande jogo de Ronaldo, ambos sorrindo como se tivessem conquistado o mundo. Ao lado, havia um bilhete escrito à mão por Ronaldo. "Você está em casa. Você não foi esquecido.
James estava parado na porta, com a mochila aos pés, os olhos percorrendo o espaço. Isso, isso é meu? Perguntou, com a voz embargada. Ronaldo assentiu, encostado na parede. Seu. Sem aluguel, sem compromisso. Um lugar para recomeçar. James se virou, enxugando os olhos, mas Ronaldo viu as lágrimas caírem. Ele deu um passo à frente, apoiando a mão no ombro de James. Você está bem? James assentiu, a voz um sussurro. Mais do que bem. Emma chegou mais tarde naquele dia, trazida por Lisa, que se tornara uma ponte entre James e a filha. O reencontro foi hesitante, cru, cheio de mágoa silenciosa. Emma estava na sala de estar, de braços cruzados, os olhos escuros, tão parecidos com os de James. Cautelosos. James se aproximou dela lentamente, como se ela fosse um cervo pronto para fugir. Emma, disse ele com a voz trêmula. Sinto muito, querida. Eu errei, mas estou aqui agora. O maxilar de Emma se contraiu. Seu olhar se voltou para Ronaldo, que estava parado em silêncio perto da porta. Você está aqui por causa dele, disse ela, com a voz áspera, mas vacilante. James assentiu, sem nenhuma atitude defensiva no olhar. Sim, estou, mas vou ficar por você. Lisa tocou o braço de Emma, murmurando algo suave, e os ombros de Emma se suavizaram, só um pouco. Ronaldo deu um passo à frente, estendendo uma bola de futebol, a mesma com que haviam jogado no centro comunitário. Pensei que podíamos conversar sobre isso mais tarde, disse ele, com um tom leve. Os lábios de Emma se contraíram. Não exatamente um sorriso, mas quase. Ela pegou a bola, seus dedos roçando os de James ao fazê-lo, uma pequena conexão que pareceu uma faísca. Eles não se abraçaram, ainda não. Mas o ar parecia mais leve, como se uma tempestade tivesse passado. Naquela noite, Ronaldo levou James à academia de juniores que ele havia fundado, um complexo amplo com campos verdes e crianças correndo atrás de bolas sob holofotes. James começaria a trabalhar em breve, ajudando a treinar os jogadores mais jovens, compartilhando a sabedoria que um dia transmitira a Ronaldo. Enquanto caminhavam pela lateral do campo, Ronaldo apontou os exercícios e as risadas das crianças ecoaram. Você vai se encaixar perfeitamente, disse ele. James balançou a cabeça, um leve sorriso brincando em seus lábios. Eu, um treinador? Nunca pensei que veria esse dia. Ronaldo parou, virando-se para encará-lo. Você me treinou, James. Cada jogada, cada conversa. Você foi meu primeiro treinador. Os olhos de James brilharam, e ele desviou o olhar, em direção ao campo, onde um garoto marcou um gol e comemorou. Acho que ainda tenho algo a oferecer, disse ele baixinho. Ronaldo deu um tapinha em seu ombro, um gesto familiar, firme. Mais do que você imagina. A ideia para New Dawn vinha fervilhando desde o show de talentos da prisão, onde a música de James acendeu o fogo no coração de Ronaldo. Agora estava tomando forma. Um programa para ajudar ex-detentos a reconstruir suas vidas com emprego, moradia e apoio. Ronaldo investiu seu próprio dinheiro nisso, reunindo-se com líderes comunitários como Maria Álvares, uma defensora ferrenha que viu muitos homens como James caírem no esquecimento. Você está fazendo algo real aqui, disse Maria a ele em uma sessão de planejamento com um olhar caloroso, mas desafiador. Mas precisa ser mais do que caridade. Precisa ser respeito. Ronaldo assentiu, suas palavras ecoando seus próprios pensamentos. Ele queria que New Dawn fosse uma tábua de salvação, não uma esmola. Lisa e Emma se juntaram à iniciativa, Lisa como elo com as famílias, Emma como embaixadora da juventude, sua paixão pelo futebol como uma ponte para crianças cujos pais estavam presos. Até Sarah, a advogada, permaneceu, oferecendo trabalho pro bono para outros detentos. Ronaldo insistiu em conhecer pessoalmente os participantes, aprendendo seus nomes, suas histórias. Um deles, Carlos, um ex-mecânico de riso fácil, lembrou-lhe James. Você realmente acredita nisso? Perguntou Carlos, cético, mas esperançoso. Ronaldo o encarou, com a voz firme. Eu acredito em segundas chances. Sou a prova viva disso.
O lançamento de New Dawn aconteceu semanas depois, realizado na Academia de Jovens sob um céu claro de Miami. Dezenas se reuniram. Ex-detentos, famílias, líderes locais e até mesmo alguns repórteres que Ronaldo não conseguiu evitar. Ele subiu em um pódio, a multidão em silêncio, seu carisma habitual temperado por algo mais profundo. "Isso não é sobre mim", disse ele, sua voz ecoando pelo campo. "É sobre homens como James Carter, que me deram tudo quando eu não tinha nada. É sobre retribuir, sobre acreditar em pessoas das quais o mundo desistiu." Ele gesticulou para James, que estava por perto, desconfortável sob os holofotes, mas orgulhoso. A multidão aplaudiu, e James acenou timidamente, seus olhos encontrando os de Emma na primeira fila. Ela sorriu, de verdade desta vez, e o peito de Ronaldo se encheu. Após os discursos, uma partida de futebol comunitário começou, com James treinando um time, Ronaldo o outro. Risadas enchiam o ar enquanto crianças e adultos jogavam, Carlos marcando um gol, Maria torcendo da lateral do campo. Ronaldo observou James, viu a maneira como ele encorajava um garoto tímido e sentiu uma paz que não sentia há anos. Aquilo era maior que troféus, maior que fama. Naquela noite, de volta à sua cobertura, Ronaldo sentou-se sozinho, com as luzes da cidade se espalhando lá embaixo. Ele segurava a carta que James havia enviado, agora amassada de tanto ler. "Você se lembra de mim?" começava, e os olhos de Ronaldo ardiam. Ele se lembrava, e jamais esqueceria. James estava em casa agora, reconstruindo com Emma, treinando crianças, vivendo com propósito. New Dawn estava crescendo, já ajudando homens como Carlos a encontrar trabalho, a encontrar esperança. Ronaldo pensou nas paredes cinzentas da prisão, no show de talentos, na viagem até a nova casa de James. Ele tinha ido ajudar James, mas James também o ajudara. Lembrou-o de quem ele era antes de o mundo o reivindicar. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Mia, segurando uma pasta. "Primeiro lote de inscrições para o New Dawn", disse ela, sorrindo. Ronaldo a pegou, sua determinação se fortalecendo. "Vamos trabalhar", disse ele. Quando Mia saiu, ele abriu a pasta, nomes e histórias se espalhando, cada uma chance de fazer a diferença. Ele pensou na canção de James, em sua esperança crua, e sorriu. O garoto do banco de trás do Chevy havia sumido, mas o homem que ele havia se tornado estava apenas começando. Dias depois, James estava sentado em seu bangalô, com a foto dele e de Ronaldo no criado mudo, e a carta ao lado. Ele a lera inúmeras vezes, com o verso final gravado em seu coração. "Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditou. Agora eu acredito em você." Ele traçou as palavras, os dedos firmes agora, os olhos límpidos. Lá fora, Emma chutava uma bola de futebol no quintal, sua risada ecoando pela janela. James estava de pé, agarrando o paletó. Ele tinha uma sessão de treinamento na academia, crianças esperando por ele, crianças que precisavam do que ele um dia dera a Ronaldo. Ao sair na varanda, o sol de Miami aqueceu seu rosto, e ele sentiu algo que não sentia há anos. Propósito. Ele não era seu erro. Ele era James Carter, um homem com uma segunda chance, um homem que ajudara uma criança a se tornar uma lenda, e agora, um homem pronto para ajudar outros a ascenderem. O mundo não o havia esquecido, e ele também não o esqueceria. 2. A história de Ronaldo e James Carter é mais do que a história de um astro do futebol ajudando um velho amigo. É um poderoso lembrete das conexões humanas que nos moldam e da responsabilidade que temos de retribuir. Lendo os 3 capítulos, senti uma profunda atração emocional, uma mistura de sofrimento, esperança e inspiração que perdurou por muito tempo após as últimas palavras. A narrativa captura a humanidade crua de 2 homens. Um ícone global, o outro, uma figura esquecida, reunindo-se de uma forma que transcende a fama e toca a essência do que significa ser humano.
A jornada de Ronaldo da culpa à ação e a transformação de James do desespero à dignidade oferecem lições profundas que ressoam com qualquer pessoa que se esforce para viver uma vida significativa. A primeira coisa que me impressionou foi a vulnerabilidade de Ronaldo. Eis um homem que conquistou estádios, encantou milhões e construiu um império, mas é assombrado pelas pessoas que deixou para trás. Sua culpa por ter esquecido James não é apenas um ponto da trama. É um sentimento universal. Todos nós já passamos por momentos em que a correria da vida, seja perseguindo uma carreira, construindo uma família ou simplesmente sobrevivendo, nos afasta daqueles que mais importaram em nossos primeiros dias. A lição aqui é clara. Não importa o quão alto você suba, você nunca é grande demais para voltar atrás. A decisão de Ronaldo de visitar James, de encarar a fria realidade de uma prisão e assumir sua ausência, demonstra uma coragem mais forte do que qualquer gol marcado sob pressão. Na minha própria vida, isso me leva a parar e pensar nos professores, amigos ou mentores com quem perdi contato. Um telefonema, um bilhete, uma visita. Esses pequenos atos podem consertar pontes que nem percebíamos que estavam quebradas. A história de James me impactou com a mesma força. Sua queda de um motorista orgulhoso e trabalhador para um homem destruído pela pobreza e pelo desespero é um lembrete contundente de como a vida pode ser frágil. Uma escolha errada, um momento de necessidade pode se transformar em anos de arrependimento. No entanto, o que se destaca é sua resiliência, aquela tênue centelha de esperança que nunca morreu completamente. Quando Ronaldo aparece, James não apenas recebe ajuda, sua dignidade é devolvida. Isso nos ensina que a redenção não se trata de apagar o passado, mas de oferecer uma mão para ajudar alguém a se reerguer. Penso nas pessoas da minha comunidade, aquelas que estão em dificuldades, são julgadas ou esquecidas, e percebo como um único ato de gentileza, como o de Ronaldo, pode mudar sua trajetória. É um chamado para olhar além dos erros de alguém e enxergar seu valor, para oferecer apoio não por pena, mas por respeito. A relação entre Ronaldo e James também ressalta o poder da gratidão. O sucesso de Ronaldo, embora conquistado por meio de talento e garra, foi construído com base nos sacrifícios silenciosos de pessoas como James, que o guiaram em noites chuvosas e acreditaram nele quando ele era apenas uma criança com um sonho. Isso me lembra de ser grato pelos heróis anônimos da minha vida. Pais, colegas de trabalho e até mesmo estranhos que ofereceram uma palavra gentil ou um pequeno favor. Reconhecer o impacto deles nos mantém com os pés no chão, nos mantém humanos. O programa New Dawn, de Ronaldo, nascido de sua gratidão por James, mostra como a história de uma pessoa pode desencadear um movimento. É um desafio transformar nossa gratidão em ação, seja orientando um jovem, fazendo trabalho voluntário ou simplesmente estando presente para alguém que precisa. O arco de Emma adicionou outra camada de profundidade emocional. Sua raiva em relação ao pai, sua esperança contida e sua lenta reconexão com ele refletem a realidade confusa das feridas familiares. O papel de Ronaldo em preencher essa lacuna, por meio do futebol, da paciência, mostra como a cura muitas vezes exige que uma terceira pessoa abra espaço para o perdão. Eu vi isso na minha própria vida. Às vezes, é preciso a perspectiva de alguém de fora para ajudar as famílias a se reconstruir. A jornada de Emma nos ensina a ser pacientes com aqueles que nos machucaram, a reconhecer que o amor pode perdurar mesmo em meio à dor. É uma lição sobre segundas chances, não apenas para aqueles que fracassaram, mas para os relacionamentos que mais importam. A criação de New Dawn é talvez o ponto mais inspirador da história. Ronaldo não se limitou a ajudar James. Ele viu um sistema que falha com pessoas como ele e decidiu mudá-lo. Isso demonstra o poder de usar nossa influência, seja fama, recursos ou apenas uma voz, para abordar questões maiores. Na minha própria vida, sinto-me inspirado a olhar para os sistemas ao meu redor, locais de trabalho, comunidades, escolas, e a me perguntar onde posso fazer a diferença, mesmo que seja pequena. Talvez seja defendendo um colega de trabalho, apoiando uma causa local ou simplesmente ouvindo a história de alguém.
O programa de Ronaldo mostra que o impacto começa com uma pessoa, mas pode se espalhar para fora, mudando vidas que nunca conheceremos. Em última análise, esta história é sobre redenção, para James, para Ronaldo e para todos nós. É sobre reconhecer que ninguém é definido pelo seu pior momento, e ninguém está tão perdido que não possa ser ajudado. É sobre a coragem de admitir nossos fracassos, a força para reconstruir o que está quebrado e a humildade para honrar aqueles que nos moldaram. Fico com um renovado senso de propósito. Permanecer conectado, agir com compaixão e acreditar no poder das segundas chances. Em um mundo que muitas vezes parece dividido, histórias como esta nos lembram que a humanidade prospera nos pequenos e tranquilos momentos de conexão, perdão e esperança. Se esta história te tocou tanto quanto me tocou, curta para mostrar seu apoio. Compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e inscreva-se para acompanhar mais histórias inspiradoras e inspiradoras. Deixe um comentário abaixo. Você acredita que todos merecem uma segunda chance? Vamos continuar esta conversa e espalhar a mensagem de esperança juntos,